Fala, Fenômeno Azul, salve, salve, bem-vindos. Nesta segunda-feira, a gente já pede, deixa um like pra gente, te inscreve no canal, vai compartilhando o vídeo, para que a gente possa estar espalhando o nosso trabalho para mais torcedores do Remo possível, né? O Clube do Remo venceu o Águia de Marabá ontem por 2-0 no Bainão e confirmou aí, né, a sua classificação para a próxima fase. Os torcedores ontem não foram ao Bainão. Protesto zero, lógico, a gente sabe que isso jamais vai existir, né? Protesto zero é o público zero, isso jamais vai existir. Porém, ontem a gente se sentiu representado, né? A torcida não foi ao estádio e deu resultado, né? É o que a gente sempre fala. Se a torcida ficar bancando esses caras de dentro do Clube do Remo, enchendo o bolso desses caras, o Clube do Remo não vai chegar a lugar nenhum. Tem que fazer sentir no bolso para que eles possam fazer algo pelo clube, possam fazer algo por vocês aí do outro lado. E assim foi ontem, com várias faixas de protesto, né? O time saiu do primeiro tempo, como já vinha saindo nos outros jogos, porém, ontem com mais ênfase, vaiado, né, pela partida ruim que fez. Na verdade, o Remo não apresentou nada demais ontem, a não ser vontade. É um time que continua espaçado e outras coisas que a gente vai explicar já já o porquê o Clube do Remo conseguiu vencer ontem do Águia de Marabá, que não foi a sombra do Águia de Marabá, que foi no primeiro jogo da volta do Mataus Sodré, técnico do Águia, e foi também, principalmente, contra o Coritiba. A gente vai explicar tudo isso e muito mais e deixar no final do vídeo aqui os gols da partida de ontem, né, marcado por Camilo e Henrique Vigia, que foi escolhido o craque da partida. Fica aí com a vinheta do canal. Na volta, vamos explicar aí a partida de ontem entre Remo 2, um Bainão vazio, Águia de Marabá 0. Bom, ontem, né, com pouco mais de 1.500 pagantes, pouco mais de 4.000 pessoas, mais de 1.500 gratuidades. Vai ser o Leão Azul Paraense que anda distribuindo gratuidade, então não precisa muito do público, né? Tá sobrando ingresso. Assim como o Sérgio Papini falou que a torcida atrapalha os jogadores, ontem deu para sentir realmente que a torcida atrapalha os meninos do Bainão. Ontem, um Bainão vazio, né, no qual não estamos acostumados a ver nem sequer em amistosos, o Clube do Remo venceu sem muita dificuldade o Águia de Marabá. Essa, sem muita dificuldade, passou por dois quesitos. A vontade de alguns jogadores do Clube do Remo, que ontem tentaram demonstrar a volta por cima depois da vergonhosa derrota para o Porto Velho, no qual desclassificou o Remo da Copa do Brasil, e também a falta de combatividade do Águia de Marabá, que veio de ressaca, né, veio de uma classificação para a segunda fase perante um time de primeira divisão, que era o Coritiba, que é o Coritiba no caso, e veio para cá, para Belém do Pará, muito diferente do que nós esperávamos, né? Não contávamos com isso. Mas o Clube do Remo, logicamente, não tem nada a ver com isso. Foi para cima e conseguiu a vitória sem muita dificuldade por esses dois quesitos. Jogadores ontem, né, como o Líder, o próprio Natan na lateral esquerda, que vem sendo uma grata surpresa, Henrique Vigia, e o jogador também lá na frente, Ribamar um pouco pelo esforço, né, nem tanto pela qualidade técnica, porém mais com esforço, e principalmente o Jadson aqui sendo um motorzinho no meio campo, mais pelo lado esquerdo, foram os destaques aí do clube azulino, né? Marcelo Rangel não teve muita dificuldade, lado direito do Remo muito fraco, mesmo sem ter forças do clube do Águia de Marabá, mas a gente vê que o lado direito do clube do Remo não vai funcionar e não vai dar certo, já pensando numa Série C, isso aqui a gente vem insistindo há tempos. Ícaro e o jogador Thales não têm as mínimas condições de vestir a camisa azul. Já mostraram em todas as partidas que jogaram. Na verdade, Ícaro não era para ter voltado e Thales, né, foi uma aposta errada da diretoria do Clube do Remo. A gente falou na live e vamos continuar repetindo todos os vídeos. O Remo precisa urgentemente de um zagueiro, né, pelo lado direito, outro zagueiro pelo lado esquerdo.
O Remo precisa, então, de 2 zagueiros, precisa de um lateral direito urgente, de um primeiro volante, né, com mais combatividade, precisa de um outro camisa 10 para a Série C. São essas peças que a gente vê a priori o clube do Remo precisa. Repetindo, lateral direito, 2 zagueiros, um primeiro volante e um meio campo. E o técnico, o Remo vai precisar de um técnico, porque o Remo não vai chegar longe com o entregador de colete, Ricardo Catalá, que é muito fraco em treinamentos, muito bom com as palavras para enganar o torcedor, que hoje já acordou muito. A gente fica muito feliz, nosso sorriso aqui, é o nosso trabalho, dando resultado, é o que a gente sempre falava há 3, 4 anos atrás, agora repercutindo no atual momento do clube do Remo, que infelizmente a gente gostaria de estar errado, mas nós não estamos certos nas nossas análises. O clube do Remo ontem venceu sem convencer. O pior que da própria imprensa paraense é muito triste. Não vou nem citar o nome, mas você já sabe. Repórter dizendo para o treinador, o famoso puxa-saco, né? Puxa-saco é aquele hard, né? O Remo venceu e convenceu. Que jogo esses caras conseguem ver? O que eles tentam fazer com o torcedor paraense? Já não basta a diretoria fazer o torcedor paraense de palhaço, de besta todos os dias. Tinha torcedor aí, aqueles mais fanáticos, que puxa o saco de macho. Isso aqui está sendo uma direta, não uma indireta. Estavam sumidos, né? Ontem, do nada, apareceram aí, mas já sumiram de novo. Vão aparecer em qualquer momento oportuno, porque são torcedores oportunistas que não gostam do clube do Remo. Gostam de sofrer, gostam de ser masoquista e aparece apenas num momento fortuito que o Remo ganha de um combaria do Águia de Marabá que veio para cá só ressaca, né? E o Remo não fez mais do que sua obrigação. O Remo vai jogar quarta-feira contra o São Francisco no Bainão. Acreditamos também que é um público pequeno, até porque quanto menos público no Bainão, mais a torcida ajuda o clube do Remo. Não estou dizendo para o torcedor não ir. Mas ontem ficou evidente que quando o público não está no estádio, os meninos do Leão Azul Paraense que vestem o manto sagrado conseguem não sentir pressão e jogar pelo menos com raça. Taticamente o time não vai evoluir, já cansei de falar isso e vou continuar sendo repetitivo mesmo, às vezes sendo chato. O time do Clube do Remo é um time espaçado em campo, o time do Remo é um clube dentro do campo de jogadores que não conseguem dar 4 ou 5 passes seguidos. Conta com a fragilidade dos seus adversários, que é o Campeonato Paraense fraquíssimo, e conta também aí ontem com a habilidade de alguns jogadores individualmente falando para ganhar esses times aí do Paraense, que o Remo tem levado sufoco e passado dificuldade, inclusive sendo eliminado, saindo do Paraense para a Copa do Brasil, de um time que apanhou do Barcelona de Rondônia na estreia do Campeonato Rondoniense. Então, não dá para jogar a poeira para debaixo do tapete, porque para enganar o canal aqui é praticamente impossível. E a gente está aqui para alertar o torcedor. Se o Remo continuar jogando dessa forma, sem tática nenhuma, apenas com compromisso com raça, o Remo vai se atrapalhar numa final do Paraense, o Remo vai se atrapalhar numa quarta ou semifinal da Copa Verde, depende do adversário que pegar, na Série C nem se fala. O Remo tem até um bom elenco, já falei. O Remo precisa para a Série C de um lateral direito, de 2 zagueiros, de um primeiro volante e de mais um meio campo. Até o Remo contratou o Matheus Anjos, mas ainda é pouco. Camilo anda muito sumido do jogo. A gente sabe que o Camilo resolve uma hora ou outra, né? Tem 3 gols e 3 assistências no campeonato em 7 jogos. Isso aí é importante. Mas o nível do Paraense não é parâmetro nem para a 4ª divisão. Então a gente precisa de jogador de mais qualidade, de um motorzinho no meio campo. Jadson sendo sobrecarregado, numa invenção do entregador de colete, apitador de apito, que é o Ricardo Catavento, né? Então não vai adiantar, vai acabar sobrecarregando o jogador e contundindo o jogador. Falando de contusão, né, o atacante vice-artilheiro da Série B, que até agora não jogou bem, também por jogar muito fora da posição, e a tática que o Remo não tem, acabar atrapalhando ele. Eu falo do jogador Ítalo, né? Sentiu desconforto. Estava aí mais de 3 anos sem sentir nada. Chegou no Remo, sentiu desconforto. Esse é o Remo, né, pessoal? Em casa mandado por aquele negócio, né? E aquele negócio, são 2 palavrões, dá nisso aí, né? A gente não tem cobrança, onde a torcida só ajuda e não cobra, acaba acontecendo isso. Ontem, a torcida cobrou, fez o seu protesto no indo do estádio, e o time, pelo menos na raça, na vontade, rendeu dentro de campo. Nosso vídeo de hoje é esse, amanhã tem mais vídeo, quarta-feira. Mais uma vez, aquele pré-jogo de sucesso, aquele pós-jogo de sucesso, no qual estamos quebrando audiências e audiências, recordes e recordes, na plataforma YouTube. Sigam a gente no Instagram, @TNID_CR33. Tudo nosso, nada deles. Esperamos que seja assim daqui para frente, mesmo que seja na vontade. Mas só a vontade não vai levar o Remo ao sucesso. O Remo tem que ter um mínimo de organização. Para isso, né, infelizmente, né, Ricardo Catalá continua.
Felizmente o Remo ganhou, mas essa felicidade ela é apenas momentânea. O Remo vem fazendo isso com o seu torcedor, o famoso pão e circo. Precisamos urgentemente dessas peças, precisamos de um treinador, precisamos de ação dentro do Clube do Remo. Não dá para se enganar com uma ilusória vitória do Clube do Remo perante o Águia que foi. Valeu, galera, um abraço, até qualquer momento. Fui.